Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Querido Pai, estamos na Tua presença, agradecemos por todo o que Tu tem ministrado neste dia. Agora queremos Te pedir que Tu nos des a luz da revelação da Tua palavra e que ela possa falar poderosamente em nossos corações. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser conscientes na hora que estamos vivendo e que possamos voltar para nosso lar, motivado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha gratidão ao irmão Joás que me convidou. Muito obrigado por ter me dado este privilégio de poder estar, saludar a meu irmão. Desculpa minhas palavras, pastor Delmir, o pastor Gedeon, e a todos os pastores, muito obrigado. Para mim é um grande privilégio de que vocês estejam nesta aula. Desejo de transmitir uma palavra que realmente possa edificar a tua vida espiritual. Nosso tema vai ser as profecias dentro dos pactos de Deus. Hoje falamos que existem 7 pactos. Deus pactou com a humanidade 7 ocasiões. E nessas 7 ocasiões temos pactos doctrinais. Mas dentro desses pactos doctrinais estão os pactos condicional e os pactos não condicional. Quando estou falando condicional, é quando Deus cumpre sua palavra, se eu cumpro a condição que Deus colocou. Então, esses pactos são condicional. E esses pactos são temporários. Os pactos que não têm condição são pactos eternos. Mas se você quer estudar seriamente a palavra de Deus, a Bíblia, você deve ter um panorama geral da Bíblia, um panorama geral. Porque Deus planejou tudo desde a eternidade. E Deus planejou através da eternidade os pactos. E os pactos são cronológicos. E dentro desses pactos, Deus tem o plano de salvação para nós. Mas dentro desses pactos eternos, são os pactos que Deus fez com Israel. Vou repetir porque isto é importante. Esses pactos que Deus lo considera pacto eterno são os pactos que Deus tem com Israel, não com a igreja, com Israel. Então Deus planejou estes pactos desde a eternidade e progressivamente Deus revelou. E podemos compreender hoje esses pactos pela inspiração do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isto. E ele vai falar sobre a revelação dos mistérios. 10 vezes, como mínimo, Paulo, ou 10 ocasiões, ele fala de los mistérios. E quando ele fala dos mistérios não revelados, são os mistérios
que no Antigo Testamento não era compreensível, não era entendido. Mas agora, através do Espírito Santo, de los apóstoles y los profetas, según Pablo en Efesios 3, fue revelado esos misterios. Entonces esos misterios son comprensibles para nosotros hoy. Podemos comprender esos misterios. Y esos misterios están incluidos los pactos. Están incluídos esos pactos que Deus fez. E se você estuda esses 7 pactos que Deus fez, você vai ver a progressão da revelação de Deus em toda a sua plenitude. Por isso estou dizendo que devemos estudar a Bíblia e deveria ter o panorama como fundamento, os pactos de Deus. Mas também é importante estudar a Bíblia através das festas judaicas. Estas 7 festas judaicas é a progressão da revelação de Deus para com Israel. Então, para poder entender, devo ver como Deus progressivamente vai se revelar. E isto é o que eu aconselho que você estude, não que pegue um tema e fique nesse tema, depois pule para outro tema, mas você deve compreender o panorama eterno de Deus progressivo. Você vai ter um panorama completo, como Deus vai tratando com a humanidade, como Deus vai tratando com Israel. Agora, quando falamos sobre evidências de las profecias ou escatologias no Antigo Testamento, a escatologia no Antigo Testamento são evidência para Israel, não para a igreja. Todas as profecias no Antigo Testamento são profecia para Israel. Lo que hallamos algumas profecias ou algumas sinais está no Novo Testamento. Mas todas as profecias que fala o profeta Ezequiel, Daniel, Amós, Zacarias, todos estes profetas estão falando de lo que vai acontecer nas últimas horas, na última etapa de Deus na terra. Então, estas profecias são Israel. É Israel. Então, devemos observar que dentro da profecia bíblica tem duas linhas paralelas, Israel e a igreja. Não podemos misturar igreja e Israel. Quando Deus profetiza para Israel, é Israel. Quando Deus profetiza para a igreja, é igreja. Devemos olhar, isto é lo elemental, fundamental para estudar profecias. Devemos compreender que quando Deus fala para Israel, é para Israel. Quando Deus fala para a igreja, é para a igreja. Isto é lo básico quando alguém vai estudar profecias. Vamos colocar o primeiro slide aqui, simplesmente para observar os pactos eternos de Deus. ¿Qué significa la palabra pacto? La palabra pacto aparece mais de 400 vezes no Antigo Testamento. La palabra pacto. No griego es diateke o en hebreo berik. Esto es un concerto entre duas pessoas ou grupo. Algunas veces, o la mayoría de veces, es cuando se compromete una persona o duas pessoas para cumprir aquilo que tens se comprometido en ese pacto. Los detalles es lo que estoy diciendo aquí. Hay una variedad de pactos escatológicos. Son los pactos de Deus. E você vai encontrar em esses pactos que são eternos, Deus se compromete. E se Deus se compromete, Deus vai cumprir. Vai cumprir.
Então nós vamos estudar estes dias, pelo mínimo, dois pactos. O pacto de Deus em Abraão e o pacto de Deus sobre David. E isto é considerado pacto eterno. Pacto eterno. Não é considerado pacto eterno quando Deus coloca uma condição. Por favor, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Vou dar um exemplo. Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio, tem muitos textos, vou ler só alguns nada mais. Deuteronômio, capítulo 28. De Deuteronômio. E como você pode achar um pacto condicional? Como você pode saber que é um pacto condicional? Você vai achar a palavra, em espanhol, acho que em português vai dizer o mesmo. A palavra sí. Sí. Ok? Então, quando você acha estes pactos, mas não sei se vai dar o tempo, mas provavelmente amanhã vou mostrar os 7 pactos. Os 7 pactos. Mas eu quero que você observe. Capítulo 28, versículo 1. 28. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Como começa? Se fielmente. Aqui está. Ali está a condição. Depois vem as recompensas, as bênçãos. Se ou se, como você disse. Olha outro versículo. Versículo 15. Versículo 15 do mesmo capítulo. Contudo, se não obedeceres a palavra do Senhor teu Deus... Ok. Se não obedecer, então a consequência. Isto é condicional. ¿Y de qué pacto es este? ¿Qué pacto es este? Mosaico, a lei. Então, olha, que continuamente você vai achar essa palavra, se obedecesse. Sim. E você pode achar muitos textos falando sobre isto, sobre esta expressão. Você vai achar muitas, pero muitas vezes, aún dentro destes pactos. Ok. Dentro de los textos, você vai achar muitas vezes esta palavra. Então você já tem claro, Deus pacta, Deus se compromete, o homem está comprometido, se obedecesse, então tem estas bênçãos. Se não obedecesse, não tem resultado. Agora, Deus pactou aqui em Deuteronômio, Deus pactou com a nação. Mas também Deus fez promessa, não pacto, promessa. Há uma diferença entre promessa e pacto, ok? Tem que fazer uma diferença. Mas Deus fez promessa a Jeroboão. Você lembra de Jeroboão? É o primeiro rei do reino do norte. Então vem o profeta e disse, se fizesse isto, Deus te abençoará a tua descendência, ninguém vai faltar quem se sente no trono. Tudo isto, Deus fez promessa para Jeroboão. E Deus prometeu, condição, resultado. Condição, resultado. E qual foi o resultado? ¿Obedeceu? Não. Imediatamente quando ele assume o governo, ele fez 8 reformas. 8.
mudó los sacerdotes, mudó el altar, mudó los sacrificios, mudó todo. 8 reformas. Passaram 22 anos. 22 anos. 22. Seu filho fica doente. Então ele manda a sua esposa consultar o profeta. E o profeta estava cego. Ele já estava cego. Então quando a mulher entra na casa, como dice? Sim, mas quando ela entra, o que diz o profeta? Entra, mulher de Jeroboam, que tenho palavra de Deus para ti. E qual foi a palavra de Deus? Juízo. Mas Deus não havia prometido bênção? Deus não havia prometido misericórdia, prosperidade? Sim, mas essa profecia era condicional. Condicional. Mas ele não cumpriu a condição, o resultado, o juízo de Deus. E finaliza o profeta dizendo isto. Dice isto. Para confirmar que isto é palavra de Deus, quando você entre na cidade, teu filho vai morrer. E morreu. Morreu. Então você pode compreender. Agora, vamos para a outra diapositiva, ou slides. Ok. Aqui temos 4 pactos incondicionais. Os 4 pactos incondicionais. Primeiro, com Abraão. Primeiro pacto, com Abraão. Olha, por favor, aqui não estão todos os textos, mas vou dizer capítulos. Capítulos. Gênesis 12. Gênesis 15. Gênesis 17 e Gênesis 22. 4 capítulos onde Deus está pactando com Abraão. E nenhuma condição Deus coloca. Nenhuma condição. Esto é considerado no capítulo 17, já vamos ver isto. Estes são os pactos eternos de Deus. Você me perguntará, mas que relação tem os pactos de Deus com a escatologia? Sim, vamos chegar. Os pactos de Deus com Abraão e a escatologia. Porque Deus faz 4 promessas a Abraão. 4, basicamente 4. A primeira, bênçãos pessoais. Bênçãos familiares, bênçãos espirituais e bênçãos territoriais. 4 bênçãos. Então, essas são as 4 bênçãos que Deus pacta com Abraão. Então, pessoal, familiar, espiritual e territorial. Então, quando vamos estudar os pactos de Deus com Abraão, quando vamos estudar os pactos de Deus com Abraão, vamos observar a territorial. E então, ali vamos entrar na escatologia. A pergunta: a terra que Deus prometeu a Abraão, ou os limites da terra, que Deus prometeu a Abraão, que Deus prometeu a Isaac, que Deus prometeu a Jacob e que Deus prometeu a Moisés. A pergunta é: alguma vez Israel teve toda essa terra? Então não se cumpriu. Então isto é escatológico. Então esse pacto de Deus com Abraão, se ainda não tomou possessão dessa terra que Deus prometeu e que Deus detalhe, Deus deu detalhe. E se Israel não podia possuir essa terra,
Entonces esto es escatológico. Mas surge uma pergunta. Se ainda Israel não recuperou, nunca teve este lugar. A pergunta é: quando Israel vai ter esta terra? Quando se vai cumprir essa palavra de Deus que lhe prometeu Deus a Abraão e a toda sua descendência? Então vamos ver esto, por eso estamos estudando profecía, escatología, y vamos a observar que no Nuevo Testamento siempre está ligado a Abraham, promesa Abraham, las promesas. Entonces va a se cumplir en una hora muy decisiva. Entonces, pacto eterno, pacto con Abraham. Aquí, el pacto palestino, o pacto para Israel, o pacto con el pueblo de Dios, este es considerado pacto eterno. Pacto eterno. Y uno de los textos, ese pacto eterno, es Ezequiel 16:60. 16:60. Ese es el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Você observe, este pacto es con un hombre, mas que abrange la descendencia y toda su descendencia física y espiritual. Deus pacta con Abraham y la promesa es descendencia física y espiritual. Deus pacta con los palestinos, con Israel, no con los palestinos de hoy, por favor, no interprete mal. Mas con Israel es eterno. Deus tem grandes promesas para la nación, individuo, nación. Tercer pacto. O pacto eterno. Este es el pacto davídico, pacto con David. También es llamado pacto eterno. Este también es llamado pacto eterno. Y podemos hallar básicamente, según Samuel 23, mas podemos extenderlo en Isaías y Ezequiel. Este es el pacto eterno. Tem varios detalles. Vamos a ver si podemos conseguir dar los detalles. Porque el pacto davídico es un pacto que está falando do Mesías. Y cuando fala do Mesías, fala de la casa. Fala do reino. Fala de la victoria sobre sus enemigos. Este es el pacto que Dios hace con Israel. Entonces está hablando específicamente la grande victoria do Mesías. La grande victoria do Mesías sobre los enemigos. Entonces la pregunta, ¿cuándo va a cumplir esto? Este pacto eterno va a cumplir en la última etapa de la grande tribulación y va a abranger totalmente o milenio. O milenio. Mas no se preocupe porque vamos a mostrar, ya van 2 veces casi, quiero mostrarles cómo va el progreso de Dios en la revelación. Ten pronto esa figura de Apocalipsis. Ok. Último pacto. Este sí es llamado pacto eterno. Mas este abrange Israel y los gentios, que es el pacto da gracia. Este es el pacto da gracia, el pacto da misericordia. Los 4 pactos, y todos ellos tienen escatología. No voy a poder explicar detalle por detalle, porque tienen muchos detalles estos pactos. Muchos detalles de cosas que Dios va a conceder a la nación de Israel, mas con la diferencia, último pacto, que es el pacto eterno, la salvación de los judeos y los gentiles. Coloca, por favor, el de Apocalipsis, el que acrescentamos hoy,
el que acrescentamos, está no fim. No fim. Ok. Aqui é um panorama rápido, pequeno, sintetizado, Apocalipse. Aqui tem Apocalipse, sintetizado. E vou mencionar quando vai se cumprir, em que momento esses pactos eternos. Ok. Cristo sacrificado, a vida do Espírito Santo, Apocalipse capítulo 1, la revelación de Jesús. Juan está olhando a Cristo y está describiendo lo que él está enxergando de Cristo. Todos los detalles, sus olhos, sus cabelos, sus vestiduras. Mas cuando Juan está observando, él está observando a Jesús como sumo sacerdote. Ok. Capítulo 2 y capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia. Igreja. Y aquí es la única vez que aparece la palabra igreja. No aparece más en Apocalipsis. Por esto eu considero, esta es mi interpretación, que após de esto, a igreja é arrebatada. E o capítulo 4, versículo 1, está o arrebatamento da igreja. Pode ler capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. Depois desses acontecimentos... Espera. Que diz? Que leíste? Depois desses acontecimentos. Depois de quê? Depois da etapa da igreja. Depois de isto. E agora vai explicar o que aconteceu. Observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui. Olha, ele está enxergando a igreja, ele está observando o que acontece à igreja, e após de receber a revelação da igreja, aparece e diz: vi uma porta aberta, está olhando para cima. E a voz que eu vi era de Trombeta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16, 17. Voz de trombeta. Então, ¿qué diz? ¿Qué diz? Como finaliza o texto? Sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Sobe que vou te revelar os eventos que devem ocorrer depois destes. Depois de quê? Após a igreja. Após a igreja. Então, vou te revelar o que vai acontecer após a igreja. E então ele sobe e temos 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5. No capítulo 4, a palavra que se repete é trono. Então, a primeira coisa que vai se encontrar é com o trono e todo o que acontece ao redor do trono. Capítulo 5, a palavra que se repete é cordeiro. Cordeiro. Então, a palavra do capítulo 4 é trono, capítulo 5, cordeiro. E então ali você vai observar, nestes 2 capítulos, a glória, louvor, a humilhação, todo o que está acontecendo nos céus. Você olhe e estude o capítulo 5, porque estão procurando quem vai abrir os selos, quem vai abrir, quem vai nos revelar estes mistérios, quem vai dar-nos a compreender estes mistérios. E então ele disse: tem um. E quem é esse um? O Cordeiro. O Cordeiro. E então, depois desses 2 capítulos, então começa a abrir os selos. Os 7 selos, as trombetas, e abrangeria esta primeira etapa
esta primeira etapa, a tribulação, e que abrangeria do capítulo 6 ao capítulo 11 de Apocalipse. 6 a 11. E como finalizaria esta etapa? Com a morte de los dois profetas. Eles ressuscitam e ali vai se cumprir o que Pablo fala em Romanos, lo que Ezequiel fala no capítulo 36 e 37. Massivamente, a grande multidão. Mas Pablo fala que toda a nação de Israel vai se convertir. Toda a nação de Israel. Então, após da ressurreição, no capítulo 11, de los dos testimonios, los dos profetas, se convierten. Y allí se cumple lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24, 27, que sería las 70 semanas de Daniel. Las 70. Y que dice que habrá una semana, que sería los 7 años, y a la mitad de la semana, a la mitad, quebrará el pacto. Quebrando o pacto. E então o anticristo começa a perseguir a igreja. Capítulo 12 de Apocalipse. Ali começa a perseguição. Capítulo 12. E então aqui chega até o capítulo 18. Capítulo 18. E aqui temos a segunda vinda de Cristo visível. Aqui temos a segunda retorno de Cristo visível. Aqui no capítulo 19, ele retorna e coloca seus pés no Monte da Oliveira. Zacarias capítulo 14, versículo 3 e 4. E ele entra pela parte oriental, ou seja, pela parte del este, que dá um monte de la Oliveira. Que coisa, né? Quem se lembra quando a glória de Deus se retirou de Israel? Quando foi que se retirou a glória? Forte, não tenha medo, forte. Ezequiel. No, eso voltó después. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. La gloria subió. ¿Y a dónde se fue? Al oriente. Nunca más Israel tuvo gloria. ¿Y por dónde va a retornar la gloria con Cristo? Por la parte oriental. Y allí se va a cumplir Salmo 24. Y el Salmo 24 dice: ¿Quién es este Rey de gloria? Portas, levantad vuestras cabezas. Este es un Rey de gloria. Y Cristo entrando en gloria por la puerta oriental. Aleluya, qué privilegio. Olha, você pode imaginar todo esto, los judeos no sabían, porque era fechado. Mas hoje é revelado e estamos aqui para nos alegrar, sabendo o que vai acontecer no futuro, porque eu sou consciente na hora que estou vivendo. Estamos nos últimos minutos ou segundos do relógio de Deus. Glória a Deus por isto. Louvo a Deus e agradeço a Deus, porque já não é um mistério. Espero que você esteja anotando todos os textos, não dá para ler todo, mas você esteja anotando todos os textos e depois você compare. Então, capítulo 24 do Salmo, o Rei de Glória. Ali entra. E o que acontece? Imediatamente se dá início ao milênio. O milênio. Agora, estamos falando sobre os pactos. E o pacto de Deus com David, ele está falando de um reino, está falando de um rei, está falando das portas dos inimigos, que os inimigos não prosperarão, não triunfarão. O que vai acontecer? En este período, los enemigos de Israel atacarán
em Jezreel, ao pé do Monte Carmelo, donde Elías esteve orando. E em Jezreel, embaixo, está preparado para a batalha de Armagedon. Então ali vai se tornar a batalha de Armagedon. E nesta batalha do Armagedon, Deus vai defender a Israel. E então ali vai se preparar para o reino de Cristo. E Ele vai estabelecer seu reino. Outro detalhe. É todo síntese, irmão. Todo síntese. Os irmãos têm que sintetizar também. Temos que sintetizar todo isto. Todo isto é síntese. Então, o reino milenial, quando o Senhor reine, vai se cumprir o texto que Deus falou em 2 de Samuel. Mas você deve compreender, e eu aconselho que você estude rigorosamente, quando a Bíblia fala sobre o reino. Existem 3 etapas de reinos. 3 etapas de reino. Jesus, antes de ascender a los céus, esos 40 dias, falou sobre o reino. Que pena que não temos nada escrito, mas falou sobre o reino. Ao finalizar o livro de Atos, Pablo estava em uma casa e qual era o tema? O reino. E a pergunta, que reino? Mateus fala sobre 4 grandes sermões do reino de Cristo. 4 grandes sermões do reino. Deus pactou com Israel que será um reino. Então o tema, um dos temas principais do Antigo Testamento é o reino. No Novo Testamento, a igreja dentro do reino. E isto é parte da escatologia. Mas a pergunta é, primeiro, o Senhor veio para estabelecer o reino espiritual. Por isso os discípulos perguntaram, Senhor, estabelecerá teu reino? Não. Jesus, quando começou a pregar, disse, o reino dos céus ha chegado, está aqui. Estabeleceu o reino espiritual. Mas no milênio, o reino milenial, o reino do governo sobre a face da terra. Mas quando dê início à la eternidade, capítulo 21 e 22, Ele estabelecerá o reino eterno. Então, o reino espiritual, o reino na terra e o reino eterno. Mas a pergunta é, mas que tem que ver isto com os pactos com Deus? Estou falando. O pacto de Deus com David será o reino. E o reino é aqui. Mas Deus disse que o povo de Israel vai tomar as portas. A ver, vamos procurar esse texto, 2 de Samuel. A ver como diz em português. 2 de Samuel, capítulo 7. Por enquanto vamos ler o versículo 15. No, versículo 16. Natã comunicou a Davi. No, 2 Samuel capítulo 7, versículo 15 e 16. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Uhum. Natã Versículo 17. comunicou a Davi
todas as palavras desta profecia, com todo o esplendor da sua revelação. Poderia acrescentar o versículo 12 e o versículo 13. Quando a tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Hemos leído só. Você prestou atenção nas promessas? Você olhou as promessas? Por exemplo, no versículo 12, afirmaré seu reino. Uma. Versículo 13, edificaré la casa. Tercero, y ese trono estará para siempre. 4, afirmaré. E novamente volta no versículo 16, e será firmada tua casa e teu reino. Então, de que está falando? Da casa e do reino. Casa e reino, casa e reino. Então, o que vai acontecer? Ali vai estabelecer o reino. Este texto, esta promessa, esse pacto de Deus é para sempre. Isto vai acontecer. Então estou olhando como Deus progressivamente vai revelando seus pactos. E após de revelar seus pactos, finalizamos neste pacto o reino eterno de Deus. Esse reino que lhe prometeu a Davi. Então, depois do milênio, após do milênio, vem aqui o juízo do trono branco, o juízo final. Existem 5 juízos escatológicos, 5 juízos escatológicos. E este último juízo escatológico, o juízo final, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Depois de finalizar este juízo, capítulo 21, capítulo 22, as 7 coisas novas que Deus fará com Israel. Mas, não sei hasta que hora, mas escute isto, irmão. E deixa-me fechar com esta conclusão. Admiro muito a paciência, o amor, a misericórdia de Deus para Israel. Admiro como este povo, desde a saída de Egito, abandonou a Deus e Deus ainda continua esperando. Inclusive o profeta Ageu se diz? Acho que 2 vezes ou 3, 2 vezes com certeza, ele fala, o profeta Ageu: eu confirmo meu pacto quando Israel saiu do Egito. E a pergunta é: quando saiu do Egito? Quanto tempo passou? Olha, está falando o profeta Ageu, e está falando da paciência e do amor de Deus para Israel quando saíram do Egito. Quanta paciência! Quanta! E quando olho o Apocalipse, você pode dizer: isto é dramático, isto é terrível. 7 juízos,
7 juízos, 21 juízos. Mas en medio de estos juízos, Deus está esperando a Israel que volte a Deus. Por eso Deus levanta los 2 profetas. En toda esta calamidade, Deus resucita a los 2 profetas y se convierte toda la nación de Israel. Me coloca por favor la apostila o las slides. Aqueles 2 da lista. E olhe a calamidade de Israel. Después de Cristo, foi destruído por o rei Tito o templo. Más de 1.100.000 judeus foram mortos. 115 ou 117. Chipre, Egipto, Cirene, Palestina, Milán, foram expulsos. Mortos, expulsos, 40.000. 132, 135 en Barak Abaj, 530.000 fueron muertos, 50.000 fueron la consecuencia de feridas y debieron fugir de la guerra. 415, Alejandría, fueron expulsos, 100.000. La persecución en Persia, 499. 581, persecución en Persia y Rusia. 632, fueron expulsos de Arabia por los musulmanes. 640 o 721, 873 y 930, la opresión de Bizantino. Esas fueron las datas por los bizantinos. 1015, 12.000 judíos fueron muertos en Cairo. 1033, más de 6.000 muertos en Marruecos. 1096, 12.000 muertos en Rumania. 1099, masacre en Jerusalén. 1146, acosado por España. 1150, persecución en Túnez. 1232, matanza en Marrakech, en todo Marruecos. 1236, 3.000 fueron muertos en Francia. 1270, persecución en Túnez. Va la otra. Y elite. Elite. Entre el año 70 y el siglo XX, fueron asesinados 13 millones de judeos. La pregunta, ¿por qué? Nos dieron ouvido a Deus. O grande amor de Deus. O grande misericórdia de Deus para salvar a este povo. E ainda Deus tem um plano com ele. Deus tem um plano. Deus tem um plano com ele, apesar de tudo. Você lê Isaías capítulo 5, Deus enumera todo o que fez para Israel. E nada, esperava que desse uva, e de uva venenosa, silvestre, uva que não presta. E pergunta, julgue-me, que mais eu deveria fazer para meu povo? Este es Israel. Mas quiero te decir que en Apocalipsis, no caos, en esos juicios dramáticos, o amor de Deus está trabalhando para Israel. Deus tem um plano para eles. Que privilégio. ¿Por quê? ¿Por qué Deus tem um plano? Porque Deus pactou.
Deus pactou e Ele não vai falhar a seu pacto. Por eso es importante dentro de la escatología los pactos de Deus. Deus pactou com eles. E ao fim Deus vai dar misericórdia e restaurar. Simplesmente, em forma introdutiva, queria transmitir-lhe isto.